Em Roma, no ano 136, uma mentira vestida de sabedoria estava prestes a devorar a igreja por dentro. Esta é a história real de um homem que atravessou o Mediterrâneo carregando apenas sua fé e sua mente afiada. Um filósofo grego que se tornou papa. Um intelectual que escolheu a simplicidade do evangelho sobre o brilho sedutor das heresias. Você já se perguntou por que precisa de padrinhos no batismo? Ou como a igreja primitiva sobreviveu não apenas às espadas dos imperadores, mas às palavras envenenadas de falsos mestres que se diziam cristãos? Santo Higino foi o 9º Papa da Igreja Católica, um ateniense culto que governou por apenas 4 anos. Mas naquele breve tempo, ele enfrentou algo mais perigoso que leões na arena. Enfrentou homens que queriam transformar Cristo em filosofia, a revelação em esoterismo, a salvação universal em privilégio dos iluminados. Neste vídeo, você vai descobrir como um filósofo humilde desmascarou a falsa sabedoria, salvou a pureza da fé e deixou um legado que você vive até hoje, talvez sem saber. Se você ama histórias reais de coragem, fé e inteligência a serviço de Cristo, deixe seu like agora para que esta história chegue a mais pessoas que precisam conhecê-la. Prepare seu coração. A jornada de Atenas a Roma está prestes a começar. Atenas, berço da filosofia. Cidade de Sócrates, Platão, Aristóteles. Onde cada esquina guardava uma escola de pensamento, onde cada praça ecoava debates sobre a verdade, o bem, a alma. Foi ali que Higino nasceu. Criado entre colunas de mármore e discussões intermináveis sobre o sentido da existência, ele conhecia os diálogos platônicos de cor. Compreendia a lógica aristotélica com precisão cirúrgica. Sua mente era afiada como poucos. Mas algo faltava. Toda aquela sabedoria grega, bela, profunda, inspiradora, ainda deixava o coração vazio. As respostas dos filósofos eram elegantes, mas não salvavam. Explicavam o mundo, mas não curavam a alma. Iluminavam a razão, mas deixavam o espírito na penumbra. Até que ele ouviu falar de um homem crucificado. Um judeu da Galileia que ressuscitou dos mortos. Uma mensagem simples, quase escandalosa para ouvidos filosóficos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não era uma teoria. Era uma pessoa. Higino, o filósofo, ajoelhou-se diante do Cristo vivo. E naquele momento, toda a sabedoria de Atenas encontrou seu verdadeiro significado, não como fim em si mesma, mas como preparação para reconhecer a sabedoria encarnada. Ele foi batizado. E sua vida mudou para sempre. Mas a providência tinha planos maiores para aquele homem. Porque a igreja precisaria, em breve, de alguém que conhecesse profundamente a filosofia, para combater aqueles que tentariam usá-la contra o Evangelho. No ano 136, o Papa Telésforo foi martirizado. E os bispos reunidos em Roma fizeram uma escolha que parecia improvável: elegeram um grego, um filósofo, um estrangeiro. Elegeram Higino. Ele deixou Atenas, a cidade da razão humana, e partiu para Roma, a cidade de Pedro, a cidade onde a fé apostólica deveria ser guardada a qualquer custo. A jornada não era apenas geográfica, era espiritual. Era profética, porque em Roma, 2 serpentes intelectuais já estavam enroladas no coração da comunidade cristã, sussurrando mentiras com voz de sabedoria. E somente um filósofo convertido poderia desmascarar a filosofia corrompida. Roma, ano 136. A cidade que governava o mundo conhecido também se tornará o campo de batalha espiritual mais importante da história. Higino assumiu a cadeira de Pedro em um momento estranho. As perseguições sangrentas haviam diminuído. O imperador Antonino Pio não tinha o mesmo ódio feroz de seus antecessores. Os cristãos podiam respirar, ou assim pensavam. Mas o novo Papa percebeu algo que gelou seu sangue:
O perigo agora não vinha de fora. Vinha de dentro. 2 homens haviam chegado a Roma. Valentim e Serdão. Ambos se diziam cristãos. Ambos falavam de Jesus, da salvação, da vida eterna. Suas palavras eram eloquentes, suas aparências, piedosas. Vestiam-se com humildade, oravam em público, frequentavam as assembleias. Mas por trás da máscara de devoção, pregavam veneno. Eles ensinavam o gnosticismo, do grego gnosis, conhecimento. E a mensagem era sedutora. Sim, a fé é boa para as pessoas simples, para os incultos. Mas vocês, os inteligentes, os verdadeiros espirituais, merecem mais. Merecem o conhecimento secreto, a sabedoria oculta, os mistérios reservados aos iluminados. Dividiam os cristãos em 2 classes, os comuns, que apenas criam, e os superiores, que realmente sabiam. Transformavam o Evangelho, simples, universal, oferecido gratuitamente a todos, em uma filosofia elitista, esotérica, inacessível. Higino reconheceu imediatamente o que estava acontecendo. Ele vira isso antes, em Atenas. Conhecia os truques dos sofistas, a sedução dos mistérios pagãos, a arrogância dos que transformam a verdade em propriedade privada dos sábios. Mas havia algo ainda mais sinistro. Os gnósticos não negavam Cristo abertamente. Eles o redefiniam. Diziam que Jesus não tinha corpo real, que a encarnação era aparente, que a matéria é má e apenas o espírito importa. Negavam a ressurreição da carne. Desprezavam um batismo simples. Criavam rituais complicados, hierarquias secretas, níveis de iniciação. Estavam transformando o cristianismo em mais uma religião de mistérios greco-romana. E muitos cristãos ingênuos, estavam caindo na armadilha. Higino, o filósofo convertido, entendia perfeitamente o que estava em jogo. Não era apenas uma disputa teológica. Era a própria natureza do cristianismo que estava sendo atacada. Cristo não veio para os sábios. Veio para todos. Especialmente para os pequenos, os simples, os pobres de espírito. A salvação não é conhecimento secreto. É graça derramada gratuitamente. E se os gnósticos vencessem, o Evangelho morreria, não pelo fogo da perseguição, mas pela corrosão da falsa sabedoria. O Papa Higino sabia o que precisava fazer, mas também sabia o preço que pagaria. Higino não era homem de meias palavras. Filósofo sim, político não. Sua lealdade era a verdade, não há popularidade. E então, ele fez o que muitos consideraram imprudente, até perigoso. Convocou Valentim e Serdão publicamente. Imagine a cena. A comunidade cristã reunida. Os hereges diante do Papa, confiantes, eloquentes, preparados para debater. Afinal, eram mestres da retórica, conheciam os argumentos filosóficos, dominavam a arte de torcer as palavras até que parecessem verdade. Mas Higino não veio para debater filosofia. Veio para defender o Evangelho. Com voz firme, ele expôs a fraude. Palavra por palavra, desmontou a falsa sabedoria. Mostrou como o gnosticismo não era cristianismo aprofundado, mas cristianismo corrompido. Como suas revelações secretas contradiziam os ensinamentos dos apóstolos. Como sua divisão entre espirituais e comuns destruía a unidade do corpo de Cristo. Vocês dizem que trazem conhecimento superior, disse Higino. Mas eu vos digo, conhecimento que não salva, que não une, que não serve, não vem de Deus. Vem do pai da mentira. A assembleia ficou em silêncio. Valentim tentou responder, usando citações das escrituras misturadas com filosofia platônica. Serdão invocou supostas tradições secretas transmitidas pelos apóstolos. Mas Higino não se moveu. Ele conhecia aqueles truques.
Crescera em Atenas, onde sofistas faziam o branco parecer preto com jogos de palavras. Não cairia nessa armadilha. E não deixaria a igreja cair. Então, ele pronunciou as palavras que ecoariam pelos séculos. Valentim e Serdão, vocês não ensinam a doutrina de Cristo. Ensinam doutrinas de homens. E por isso, em nome de Pedro, em nome da Igreja Una, eu vos excluo da comunhão dos fiéis. Excomunhão. A sentença mais severa que um papa podia pronunciar, mas necessária. Como um cirurgião que remove o câncer para salvar o corpo. Alguns murmuraram. O Papa é muito severo, diziam. Não podemos dialogar, não há espaço para diferentes interpretações. Mas Higino entendia algo que muitos não viam, a diferença entre questões legítimas de interpretação e ataques à própria essência da fé. Os gnósticos não estavam interpretando o Evangelho de forma diferente. Estavam substituindo-o por outra coisa completamente distinta. E naquele momento crucial, um jovem filósofo chamado Justino, que mais tarde seria conhecido como São Justino Mártir, estava presente. Ele viu a coragem de Higino. Viu que a verdade pode e deve ser defendida com inteligência, mas também com firmeza. Justino se tornou um dos maiores aliados do Papa. Juntos, combateram as heresias. Juntos, converteram muitos de volta à pureza da fé apostólica. Juntos, mostraram que a Igreja não teme o pensamento profundo, mas rejeita o pensamento orgulhoso que se coloca acima da revelação. A serpente do gnosticismo foi ferida, mas não morta. Continuaria rastejando pelos séculos. Mas naquele dia, em Roma, sob o pontificado de Higino, ela foi desmascarada. E a Igreja respirou um pouco mais aliviada. Higino sabia que não bastava expulsar o erro. Era preciso fortalecer a verdade. Não bastava dizer não às heresias. Era necessário dizer sim a uma Igreja organizada, preparada, profundamente enraizada na tradição apostólica. E então, o filósofo revelou outra faceta de sua sabedoria, a capacidade de construir. Ele olhou para o império ao seu redor. Observou como o imperador Adriano, predecessor de Antonino Pio, havia reformado a administração romana, criando estruturas claras, hierarquias definidas, sistemas que funcionavam. E pensou, se o império terreno precisa de ordem para funcionar, quanto mais o reino de Deus. Higino começou uma reforma silenciosa, mas profunda. Desde os tempos apostólicos, havia graus na Igreja, bispos, presbíteros, diáconos. Mas com o crescimento rápido das comunidades, algumas funções haviam se confundido. Alguns papéis, relaxado. A urgência da evangelização e das perseguições não havia deixado tempo para a organização minuciosa. Higino mudou isso. Instituiu as ordens menores, degraus de preparação gradual para o sacerdócio. Não era apenas burocracia. Era formação. Era garantir que aqueles que um dia celebrariam os sacramentos, que ensinariam o povo, que guiariam as almas, estivessem verdadeiramente preparados, não apenas em conhecimento, mas em santidade. Durante seu breve pontificado, ordenou 15 presbíteros, 5 diáconos, 7 bispos. Cada ordenação era cuidadosa, ponderada, precedida de oração e discernimento. Mas talvez sua contribuição mais tocante foi a mais simples, os padrinhos. Higino instituiu que, no batismo, além dos pais, houvesse padrinhos e madrinhas, testemunhas da fé, guardiões espirituais, pessoas que assumiriam a responsabilidade de ajudar na formação cristã daquela criança. Por quê? Porque Higino entendia algo profundo. A fé não é transmitida apenas pela doutrina. É transmitida pela comunidade, pelo exemplo vivo, pelo amor concreto. Cada batizado precisava saber que pertencia a uma família, não apenas biológica, mas espiritual.
que nunca estaria sozinho na jornada da fé. Você que está assistindo agora, provavelmente teve padrinhos no seu batismo. Talvez nunca tenha pensado de onde veio essa tradição. Agora sabe, foi Higino, um papa que governou apenas 4 anos, mas deixou uma marca que atravessa 2000 anos. Higino também protegeu os lugares sagrados. Determinou que nenhuma igreja fosse construída ou destruída sem permissão do bispo, que nada usado no culto divino fosse profanado ou usado para fins mundanos, que a consagração de novos templos começasse sempre com a celebração da Eucaristia, porque o verdadeiro centro da igreja não é o edifício, é Cristo presente no altar. Ele estava construindo algo que duraria, não apenas reagindo às crises, mas plantando fundações para o futuro. E nisso, o filósofo mostrou sua verdadeira sabedoria, a sabedoria prática, humilde, serviçal, a sabedoria que constrói pontes, forma pessoas, cuida dos detalhes, porque sabe que Deus habita nos detalhes. Roma estava mudando sob Higino, não com grandes espetáculos, mas com pequenas reformas profundas. Como um jardineiro que poda, aduba, irriga, sabendo que a colheita virá, mesmo que ele não a veja. E ele não a veria, porque o martírio já batia a porta. O ano 140 chegou. 4 anos haviam passado desde que Higino assumira o pontificado. 4 anos intensos. 4 anos que pareceram uma vida inteira. Ele havia combatido heresias, reformado estruturas, fortalecido a igreja, ordenado dezenas de ministros, protegido a pureza do Evangelho. Mas havia um desejo silencioso em seu coração, um anseio que ele nunca expressava em voz alta, mas que ardia constantemente. Higino suspirava pela coroa do martírio, não por desejo de morte, não por desprezo da vida, mas porque conhecia a história. Conhecia Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Conhecia Paulo, decapitado na Via Ostiense. Conhecia Telésforo, seu predecessor, que derramara o sangue pela fé. E Higino sabia que a maior honra de um papa não era governar por décadas, acumular títulos, ou ser lembrado pela história. A maior honra era imitar Cristo até o fim. Era dar a própria vida pelas ovelhas. O imperador Antonino Pio, aquele que tinha sido relativamente tolerante, mudou de postura. Talvez pressionado pelo Senado. Talvez preocupado com o crescimento rápido do cristianismo. Talvez simplesmente porque todo império pagão, no fundo, temia a cruz. Uma nova onda de perseguição começou, mais discreta que as anteriores, mas não menos mortal. E o Papa, como esperado, foi um dos primeiros alvos. Os textos antigos não nos dão detalhes do martírio de Higino. Não sabemos se foi a espada, a cruz ou as feras. Não sabemos se houve um julgamento público ou uma execução silenciosa. Mas sabemos que ele não negou, não recuou, não trocou Cristo pela vida. No dia 11 de janeiro do ano 140, alguns dizem 142, Santo Higino encontrou-se com aquele por quem havia deixado Atenas. Encontrou-se com a verdade encarnada. E ouviu, finalmente, as palavras que todo mártir deseja ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Seu corpo foi levado pelos cristãos, em segredo, e sepultado ao lado de São Pedro, no Vaticano. O filósofo de Atenas descansava agora junto ao pescador da Galileia. Unidos na fé, unidos no martírio, unidos para sempre. Séculos se passaram. O Império Romano caiu. As heresias que Higino combateu ressurgiram sob novos nomes, mas sempre foram derrotadas novamente. A igreja que ele organizou se espalhou pelos continentes. E até hoje, toda vez que uma criança batizada e um padrinho faz suas promessas, toda vez que um diácono serve no altar, toda vez que um jovem seminarista avança pelas ordens menores rumo ao sacerdócio, o legado de Higino está vivo.
Sua memória foi oficialmente introduzida no calendário litúrgico apenas no século XII. Depois, foi retirada das celebrações obrigatórias na reforma do calendário. Mas o povo nunca o esqueceu. Porque santos como Higino não precisam de decretos para serem lembrados. Eles vivem na estrutura da Igreja, nas tradições que praticamos, na fé que professamos. O filósofo que desmascarou a falsa sabedoria continua ensinando, 2000 anos depois, a verdadeira sabedoria, aquela que não vem dos livros, mas da cruz. Aquela que não divide, mas une. Aquela que não é para poucos iluminados, mas para todos, especialmente os pequenos, os simples, os que têm coração de criança. Então, o que aprendemos com este filósofo que atravessou o Mediterrâneo? Higino nos ensina que a verdadeira sabedoria não está em acumular conhecimento secreto, mas em abraçar a verdade simples do Evangelho. Ele nos mostra que ser culto, ser intelectual, ser filósofo não nos afasta de Cristo. Pelo contrário, quando a inteligência se curva diante da fé, ela se torna uma arma poderosa contra o erro. Higino nos lembra que a Igreja não teme perguntas, não foge de debates, não se esconde da razão. Mas também não se curva diante da arrogância intelectual que quer transformar o Evangelho em filosofia de elite. Hoje, 2000 anos depois, o gnosticismo ainda existe. Talvez não com esse nome. Mas a tentação permanece. A tentação de acreditar que há um cristianismo avançado só para alguns iluminados. Que a fé simples é para os fracos. Que verdadeira espiritualidade exige conhecimentos ocultos, práticas esotéricas, experiências especiais. E a voz de Higino ainda ecoa: não, Cristo veio para todos. A salvação não é privilégio dos sábios. É dom gratuito para quem crê. Pense nos seus padrinhos, nas pessoas que Deus colocou ao seu redor para testemunhar a fé. Pense na comunidade da Igreja, imperfeita, humana, mas santa porque é corpo de Cristo. Higino construiu isso, com suas mãos, com sua inteligência a serviço do amor, com seu sangue. E agora, a pergunta que fica: você vai viver essa fé que santos como Higino protegeram? Ou vai deixá-la morrer em uma geração que busca sabedorias fáceis, rápidas, personalizadas? A verdade não muda conforme nossa conveniência. Cristo não é uma filosofia que podemos adaptar. É uma pessoa que nos convida a segui-lo, até a cruz, se necessário. Santo Higino, o filósofo de Atenas que se tornou mártir em Roma, está intercedendo por você agora. Por mim. Por todos nós que lutamos para manter a fé simples, pura, viva. Que sua coragem nos inspire. Que sua sabedoria nos guie. Que seu martírio nos lembre: vale a pena dar tudo por Cristo. Porque no fim, só uma sabedoria permanece. Só uma verdade liberta. Só um nome salva. Jesus Cristo. Ontem, hoje, para sempre. Se esta história tocou seu coração, não guarde para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer estes santos esquecidos que moldaram nossa fé. Deixe nos comentários: qual momento da vida de Santo Higino mais te impactou? Quero ler cada um. Curta este vídeo para que o algoritmo leve esta história a mais pessoas que precisam dela. E se inscreva no canal. Toda semana, uma nova história real de fé, coragem e santidade. Histórias que a Igreja guarda como tesouros, mas que poucos conhecem. Obrigado por ter passado estes minutos comigo. Que Santo Higino interceda por você e por todos que amamos. Até o próximo vídeo. E lembre-se: a verdadeira sabedoria não está nos livros. Está na cruz.